Graça e paz. Hoje, dia 26 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 27, diz assim: Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Ainda no livro de Lucas, capítulo 7, verso 40, diz assim: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. O título da nossa meditação hoje é As Portas da Morte. Por meio de um acidente automobilístico, Deus me conduziu da dúvida à certeza, do islamismo ao conhecimento do verdadeiro Deus. Eu e mais 4 amigos viajávamos de carro para Nova York a fim de passar o Natal lá. Dormi recitando minhas orações em árabe e acordei em uma cama de hospital. Depois de 2 dias em coma, então fiquei sabendo que o nosso veículo havia se chocado contra um caminhão e que meus quatro amigos tinham morrido. Sabia que o inferno era uma realidade e vivia obcecado pelo dia do juízo. Estive às portas da morte. A incerteza preencheu minha mente. Como estar seguro do perdão de Deus? Porque Ele não permitiu que eu morresse? Soube a razão vários meses depois. O missionário cristão me convidou para ir à casa dele e me falou do Evangelho de Jesus Cristo. Até então não tinha nem paciência nem respeito pelos cristãos. Não podia admitir que Jesus fosse o Filho de Deus, nem o Salvador do mundo. Contudo, após ter ouvido uma vez mais o relato da crucificação, a luz penetrou em mim. A morte e a ressurreição de Cristo me ofereciam um único meio para que meus pecados fossem perdoados pelo Todo-Poderoso. Para que o Pai Celestial me recebesse, não poderia aceitar outro resgate que não o sangue de Cristo. Eu confessei meus pecados a Deus e então uma imensa paz me invadiu. Já não existem mais temores nem dúvidas quanto à salvação, mas uma segurança que jamais conheci antes. Aleluia! No livro de Atos, capítulo 27, do verso 1 ao 26, tem a complementação para a nossa meditação. Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizeram-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo de Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona.
Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aos que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado de Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo de conseguirmos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que se dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido em não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua magnífica palavra. Amados e amadas, nós lemos aqui em 1 Samuel que tu esperas agora e te farei ouvir a palavra de Deus. E ainda em Lucas 7:40, que Jesus chegou a Simão e disse: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. E o testemunho que nós vemos aqui é que quem escreveu esse testemunho, eles estavam em 4 pessoas indo passar o Natal em Nova York. E quem conta o testemunho diz que dormiu ele recitando as orações em árabe. E logo depois ele acordou em um hospital, depois de 2 dias em coma.
Então ele fica sabendo que o veículo dele havia se chocado com um caminhão e os 4 amigos tinham morrido. Eles estavam em 5, perdão. E 4 amigos haviam morrido. E somente ele sobreviveu. Sabia ele que o inferno era uma realidade e ele vivia obcecado pelo dia do juiz. E ele disse: estive à porta da morte. A incerteza preencheu a mente dele. Como estar seguro do perdão de Deus? Ele pergunta. E nós podemos aqui, nessa complementação da nossa meditação com a leitura do livro de Atos, que eles passavam por uma viagem, e nessa viagem eles passavam por uma grande tempestade. E então sobreveio uma tempestade de tal modo que eles perderam tudo. Mas Paulo, como era servo do Deus Altíssimo, havia prometido que ele ia estar perante César, que eles podiam perder tudo, mas não a vida. E nenhum daqueles que estavam com eles, com Paulo, ia se perder. Mas, portanto, era para ele ter bom ânimo e não temer. Porque Deus, o anjo de Deus, esteve com ele. E mais uma vez diz: não temas. Pois ele confiava em Deus. Às vezes, amado, nós estamos numa luta tremenda. Além de nossa fé ser abalada, nós estamos à porta da morte, ou seja, à beira da morte. De repente, muitas pessoas em nossa volta já se foram e nós tememos pela nossa vida. Mas quando nós temos confiança em Deus, nós devemos nos lançar verdadeiramente aos pés do Senhor, nos braços do Senhor, pois o Senhor nos garante a vitória. Em nome de Jesus, fique com essa palavra para você, medite nela, pense nela e viva ela. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.